Olá, meus queridos, aqui é Carlos Ricardo e eu estou aqui para compartilhar com os queridos reflexões da palavra do Senhor que nos ajudarão a pensarmos, a refletir sobre a nossa vida. E nada melhor do que começarmos as reflexões neste canal. Estou retornando, na verdade, é aquela questão, a gente vem para, mas a ideia agora é continuar e espero contar com vocês e neste dia eu quero refletir com os amados sobre o Natal, mas com um tema talvez que você não tenha ouvido, mas que tem tudo a ver com a vinda de Cristo, que é a encarnação da humildade. Com o pecado, a verdade é que o homem ele passou a ser um ser orgulhoso. Desde a queda, o nosso coração ele tende à exaltação própria e a comparação com os outros, além da soberba. Mas aquele que veio para restaurar todas as coisas, ele declara que Deus ele exalta ao humilde, mas o Senhor resiste ao soberbo. E aqui já surge uma pergunta importante: como nós vamos viver em paz uns com os outros, que inclusive este é o espírito do Natal, se a nossa própria natureza ela é orgulhosa, perversa e inclinada a se colocar acima do outro? Aqui então nós passamos a falar mais a respeito da encarnação da humildade, pois foi exatamente por isso que a encarnação da verdadeira humildade foi necessária. As profecias elas já apontavam para isso. E quando o Filho de Deus ele finalmente veio ao mundo, nós percebemos que a humildade de Cristo ela não ficou apenas em discursos, ela se tornou carne. Cristo era a encarnação da verdadeira humildade. O apóstolo ele vai dizer: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas afinal de contas, que sentimento era esse? Este, meus queridos, não era um sentimento abstrato, apenas emocional, mas era um sentimento que se manifestava em ação. A atitude consciente de se colocar abaixo do outro é uma das capacidades da pessoa verdadeiramente humilde. É uma ação de assumir a posição de servo. Quando nós falamos de humildade bíblica, nós falamos de postura, de palavras e de obras. O clímax da humildade de Cristo se deu de fato na cruz do Calvário, mas o seu início foi muito antes. Não foi no Gólgota, foi no ventre de uma mulher humilde. Foi no aconchego de uma manjedoura, foi sobre o teto de um estábulo. O Rei Eterno, ele entra no mundo não com aplausos, não em palácios, não em tronos visíveis. E isso não foi por acaso. No Natal, portanto, nós celebramos o nascimento da humildade encarnada, que é uma pessoa, Jesus Cristo. Aquele que transforma o orgulhoso em, de fato, uma pessoa humilde, que transforma aquele que se julga superior ao outro em servo, que transforma o ódio em amor, o mal em bem e a discórdia em reconciliação. Este é o espírito do Natal, da verdadeira humildade. E é nisto que devemos nos lembrar e pensarmos: quem somos, quem nos tornamos e quem podemos nos tornar se abraçarmos a verdadeira humildade, que é Cristo Jesus. Então, daqui em diante eu posso me perguntar como ser humilde como Jesus foi. Antes de tudo, nós precisamos entender o essencial. Cristo, ele é a pessoa que nos capacita a sermos verdadeiramente humildes. A humildade cristã, ela começa justamente quando nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus, pois foi algo e é algo que o orgulho tende a nos colocar contra. O orgulho nos leva a querermos ser superiores aos outros, inclusive Deus. Nos mergulha na cobiça, na inveja e na comparação alheia. Mas quando nós reconhecemos quem realmente nós somos diante de Deus, nós percebemos algo profundo.
Não temos nem mesmo os direitos que muitas vezes julgamos ter. Esse é o reconhecimento humilde que transforma os nossos relacionamentos. Transforma o nosso relacionamento com o próximo, porque nós nos colocávamos acima dele, e também muda, transforma o nosso relacionamento conosco mesmos, porque nós éramos cegos para enxergar a nossa real condição. Mas aqui cabe um ponto importante, pois humildade, ela não é negar quem somos. Isso seria uma humildade cega e distorcida. Comentando sobre isso, Augusto Nicodemos ele diz que a falsa humildade é você não reconhecer os seus talentos para glorificar a Deus. A verdadeira humildade é a avaliação correta do que você faz de si mesmo, sem negar o que Deus fez na sua vida. O próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, vai reconhecer que ele era humilde de coração e nos chama para sermos semelhantes a ele. E essa humildade, ela se reflete não apenas no trato com as demais pessoas, mas, de modo geral, com toda a criação do Senhor, porque o orgulho ele nos leva a maltratar tudo o que está à nossa volta. Este, portanto, é o caminho da maturidade cristã. Esse processo ele vai nos moldando ao passo da caminhada. Vamos, pouco a pouco, desenvolvendo em nós o sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que está acontecendo em nós, na verdade, é justamente o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, até atingirmos a maturidade, a estatura do varão perfeito, conforme nos fala Paulo em Efésios 4. Por fim, muitos pensam na humildade como sendo apenas um sentimento qualquer, mas as Escrituras não a tratam assim. Se o orgulho é o pecado supremo, então o seu oposto, que é a humildade, ocupa um lugar central entre as virtudes cristãs. Ela é essencial para a paz e para o crescimento da comunidade cristã. Por isso, nós precisamos sermos, meus queridos, humildes como Cristo foi humilde de coração. Porque, a não ser que sejamos humildes de coração, jamais seremos verdadeiramente humildes. Somente assim nós podemos ser servos fiéis e bons discípulos de Jesus. Bom, se você assistiu até aqui, se gostou, se foi abençoado da nossa reflexão, inscreva-se para mais conteúdo, compartilhe e não esqueça de curtir para nos abençoar também. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Até breve.